também um fato muito interessante, eu digo o seguinte, que às vezes na vida não temos que escolher o que seremos, temos que descobrir aquilo que está pronto para nós. E quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, eu estava na casa dos meus avós e naquele dia estava ali um tio meu que foi combatente na Segunda Guerra Mundial, meu tio Antônio, e ele falando assim para o meu avô: olha, esse menino vai ser advogado, porque ele fala com as mãos. Isso apagou da minha mente. Eu fui lembrar disso depois de formado. Eu nunca mais me lembrei daquilo. Porque a minha primeira formação foi na área contábil. E a vida foi amoldando e aí nós enveredamos parte tributária empresarial, que nos dá um diferencial, evidentemente. Porque é muito comum um profissional, quando vai fazer uma defesa de um auto de infração, por exemplo, de um imposto de renda, mas aquele profissional ele nunca apurou o imposto de renda. Então, por mais teoria que ele tenha, que é muito importante, ele falta um substrato prático, pragmático de como se apura o imposto, porque a contabilidade, a economia são ciências que elas caminham muito próximo ao direito tributário. Não tem como você atuar no tributário sem um conhecimento econômico e um conhecimento contábil. Então, dentro da advocacia tributária, eu consigo sim atender o Estado, mas consigo trazer ao nosso cliente resultados objetivos. Hoje, mais que nós trabalhamos com muita força a parte de recuperação de tributos. E essa complexidade gera oportunidade. Às vezes tem empresas que não é por dolo, não é nem por incompetência, mas pela complexidade, ela deixa de aproveitar algumas oportunidades tributárias. Qualquer empresa, ela tem pelo menos 3 pontos fundamentais, que tem que ter constante vigilância, para amanhã depois não ter problema. Financeiro, bancos. Quanto ela paga de juros, encargo financeiro. Outro ponto, impostos. E outro ponto, pessoas, que aqui é fornecedores, clientes, empregados. Então, quando se faz uma gestão eficaz, nós temos um bom gerente financeiro. Só para lembrar, é importantíssimo. No Brasil, a carga tributária é em torno de 33% do PIB. Então, estamos dizendo que o governo, de forma bem simplória aqui, tá? Nos perdoe o economista, que vai ser muito mais pontual do que nós, mas de forma simplória, o governo é sócio em 33% da sua empresa, meu amigo. Simples assim. Então é de extrema relevância que o empresário esteja assim, ladeado, cercado por uma estrutura de assessoria, de preferência no segmento jurídico, porque o jurídico ele vai ter habilidade para contestar, para discutir a contabilidade, ela pura, ela declara, mas ela não vai ter a força de discussão em dados momentos. Então essa assessoria jurídica ela identifica os excessos do fisco. O primeiro ponto é ela passar por um processo de compliance tributário. O que é isso? É a revisão de todos os procedimentos que ela tem adotado na apuração dos seus impostos. Às vezes tem empresas que estão pagando a mais, de forma equivocada, algumas pagando a menos, há uma contingência. Então depois que ela colocou em ordem a casa, recuperou o que lhe era devido, ou acertou o que era devido, ela começa a chegar. A empresa tem que entender que o imposto tem que estar na conta dela. Esse é um ponto, ninguém vai ficar sem pagar imposto. O imposto tem que estar na conta. Muitos empresas no passado achavam que ficava inteiro aqui, vender sem nota, isso não existe mais hoje. Se o imposto não entra na conta, mais cedo ou mais tarde ele a empresa vai quebrar. Da forma justa, buscar as melhores formas. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma lei no Brasil, desde 2005, chamada Lei do Bem, tá? Que essa lei ela proporciona a algumas empresas que investem em tecnologia uma dedução do imposto de renda, da contribuição social. Os profissionais que estão debaixo da nossa equipe aqui são profissionais que trabalharam em consultorias conhecidas a nível internacionalmente, que já atenderam empresas de faturamento relevante, né? Então, aí você traz uma experiência, tá? Às vezes você contrata uma empresa que ele tem um software, entre aspas, que é muito importante, ele joga tudo lá dentro daquele liquidificador, sai um negócio que você tem que... Ok, nós temos isso também, mas não basta isso, né? Um dia eu vi uma reportagem, quando teve o 11 de setembro, perguntar, mas por que os Estados Unidos com tanta não conseguiu se proteger quanto a isso, né? Falar, eles tinham um sistema fenomenal, mas as pessoas não estavam treinadas à altura para proteger isso. Eu falo, às vezes tem o problema do software e do peopleware, né? Às vezes o problema é na pessoa. Muitos escritórios não têm uma equipe com conhecimento contábil, então somente com jurídico. E aí está um grande diferencial, porque quando você se propõe a fazer uma recuperação tributária sem ter um conhecimento contábil, você fica refém, você fica carente, órfão de informações, porque você conhece um pedaço, mas não conhece o outro. Então esse histórico, esse fato de ter dentro do nosso know-how um conhecimento contábil tributário, melhore muito a performance da recuperação, o entendimento da recuperação, às vezes interagir com o próprio contador daquela empresa. Quando chegou alguém que fala as duas línguas, fica mais fácil a interação e não se compete, se complementam. Nós sempre procuramos trazer aos nossos clientes oportunidades. Nós, assim, a priori, nós nunca focamos em massa, mas em questões qualitativas e não quantitativas. Então, sempre buscando oportunidade diferenciada para os nossos clientes. Então, falamos aqui sobre recuperação tributária, também trabalhamos na parte de negociação de passivos.
aquele cliente que tem um passivo muito alto. Hoje existem leis específicas que permitem negociações em termos diferenciados, nós também atuamos nesse sentido. Abertura de holdings, quer seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, tem chamado offshores. A pessoa tem que saber o que você fez. Não basta apenas você ser bom. Ser bom é uma obrigação, porque as pessoas elas não se preocupam com quanto você tem de conhecimento, mas o quanto você se importa com elas.